E aí, torcedor e torcedora do Futebol Coruja, beleza com vocês? Tô aqui hoje com um grande amigo, beleza, João? Belezinha. Fala, galera do Futebol Coruja, chegamos aí pra falar de um assunto muito legal, né, Yuri? Muito legal. Trouxe o Vascaíno pra contar sobre os camisas negras. Meu querido Vascão, com sua história democrática, maravilhosa, linda, essa coisa toda que todos nós já sabemos, lá no comecinho enfrentou, enfim, um meio um pouco hostil com os negros, que era o futebol carioca elite, que era composta por Flamengo, Fluminense, Botafogo e o América, né? Que hoje não tem tanto destaque no cenário nem estadual nem nacional, mas na época era um gigante do futebol carioca. Hoje a torcida do Flamengo canta muito, festa na favela, virou um clube do povo, mas na época o time do Flamengo e a torcida eram bem elitizadas também. Pois é, eu sou flamenguista, tenho raiva dessa história. Mas aí, Corujas, pra contextualizar vocês, a gente tá falando de 1923. O Carioca começou em 1906 e até 22 nenhum time com algum jogador negro foi campeão, provando que o futebol era só dos brancos, só de quem estudava e tinha boa condição financeira. Então, o futebol era só das elites brancas, mas estava chegando um certo time para mudar essa história, um time, um certo gracejo, que subiu sem chamar muita atenção, né? Porque o Vasco tinha negros no seu time e a elite do futebol falou, tudo bem, negros, um time pequeno, como a coisa sempre foi, como a coisa sempre foi e como vai continuar sendo. Só que aí ninguém esperava que o Vasco fosse um timaço e começou a emplacar vitórias, né? Exatamente. Por que emplacaram, João? Porque era um time maravilhoso. Também. Mas era porque eles não contavam com isso aqui é trabalho do Muricy Ramalho, que a gente ouve bastante. O Vasco era tipo um colégio interno, tinha hora pra sair, pra chegar, treinava de dia, de tarde, quando a lua deixava ter luz. E aí chegava nas partidas, João. Sobrava. Tomava aquele gol no primeiro tempo, como quem não quer nada, vinha o segundo tempo, time da virada e goleava todo mundo. Foi ganhando de geral. É isso. Como diria o Luiz Roberto, esses negros maravilhosos que saem tabelando. E os do Vasco, dos camisas negras, também faziam isso. Saíam tabelando, jogando bola. Tanto que no estádio que o Vasco jogava na época, o estádio do Fluminense, lá nas Laranjeiras, começou a lotar, porque o futebol apresentado pelo Vasco era um futebol muito legal de se assistir. E isso começou a incomodar os times da elite, né? Com certeza. Até que começaram a taxar o Vasco como um clube português, criando essa rivalidade, colônia, colonizador. Em determinado momento surge o Flamengo e Vasco. Começa o Flamengo e Vasco, onde o Vasco representava esse malvadão de Portugal e o Flamengo era a representatividade dos brasileiros, do Brasil. Esse racismo disfarçado, né, entre Brasil e Portugal. O Jornal do Brasil, que era o maior da época, encheu de manchetes dizendo que o Flamengo vai sobrar, vai ganhar desse time de negro. E aí chegou o belo dia. Policiais mandaram fechar Laranjeiras quando os torcedores do Vasco já estivessem lá dentro. Os remadores do Flamengo foram com suas pás, embrulhados nesse jornal, e qualquer torcedor do Vasco que abrisse a boca tomava uma paulada. Em determinado momento do jogo, o juiz hesitou a dar um gol, fingindo que não tinha visto que a bola entrou. E a torcida do Vasco, João, não quis mais saber de nada. Tava tudo comprado, partiu pra briga também. Um completo absurdo. Mas posso falar pra galera e pra você, Yuri? Sabe do que adiantou? De quê? Nada, bebê, nada! Porque o Vasco continuou a ganhar. Abandonou esse jogo, que foi, enfim, uma vergonha histórica do futebol carioca, e continuou ganhando até se sagrar campeão carioca em 1923 com os camisas negras. E isso iniciou uma revolução no futebol nacional e, quiçá, eu posso ser audacioso aqui e falar mundial também, né? Por que não? Porque mostrou que futebol não era só pra gente branca, não era só pra playboyzinho, era pra, sim, negro, mulato, filho de trabalhador, filho de dona de casa, quem passou muito perrengue. Inclusive é mais pra essa galera do que pra qualquer outra galera. E essa revolução começou em 1923 com as camisas negras. Só que como toda revolução, ela não acontece de cara, né? Sabe como é que foi a reação da elite? Como é que foi? Eles criaram uma liga carioca de futebol chamada AMEA em 1924 e excluíram o Vasco. Por quê? Não podia um time de negro ganhar novamente e humilhar os brancos que são acostumados a sempre serem campeões, né? Mimados. Inclusive, nesse contexto histórico, surge a carta histórica do Vasco. Mas isso é um assunto para outro vídeo aqui no Futebol Coruja. Com certeza, galera. Então é isso, a gente trouxe um pouquinho dessa luta do povo negro, porque semana que vem é Dia da Consciência Negra, a gente tá trazendo essa mensagem de conscientização
Então diga não ao racismo, ao preconceito. Porque, João, todo mundo é ser humano, né? Todo mundo é ser humano, todo mundo é igual. Racismo é feio na vida como um todo e racismo é feio no futebol. E vários casos acontecem no futebol. Exatamente. Né? Temos Balotelli, o Daniel Alves que comeu a banana, o Tietê do Palmeiras, goleiro Aranha. Neymar na Libertadores, Danilo, Maurício, Palmeiras e Grêmio. Um monte de casos. Muitos outros. Então, galera, diga não ao racismo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhar, dar aquele joinha. E se inscrever nas redes sociais do João também, né? Segue em qualquer rede social, @João Tavares RJ, Twitter, Instagram, tudo padronizado para facilitar a vida do meu excelentíssimo seguidor. Então, corujas, até semana que vem, façam muitos gols. E ó, só pra dar um gostinho, sabe qual vai ser o gostinho, João? Qual é que vai? Essa história do Vasco iniciou um outro processo, que era o profissionalismo versus o amadorismo. Que, por sinal, foi por causa disso que a Copa do Mundo começou a existir. Mesmo? É, porque a Olimpíada, que tinha o Campeonato Mundial de Futebol, queria que continuasse amador. Ó, fica ligado, hein? Bacana. Fica ligado. Valeu, corujas. Até a próxima. Abraço. Tamo junto.